Oi, gente! Como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu escolhi um tema que eu respondo todo dia no consultório, que é o tal do antibiótico para diminuir a meleca dos pacientes. Eu sei que tá todo mundo tossindo, eu sei que tá todo mundo com meleca no nariz, e eu sei que vocês querem algo milagroso, assim, algo rápido para tirar a meleca do nariz. E muitas vezes vocês vêm consultar aqui comigo querendo um remédio milagroso, querendo algo que vocês sabem que vai melhorar naquele momento a meleca do nariz. Ó, tô vendo que a Sandra tá aí. Oi, Sandra, é a paciente querida. A Inara, minha R3, Jorge, sou tua fã como sempre, Glauber. Então, voltando ao antibiótico, vocês vêm aqui no meu consultório querendo um antibiótico para diminuir a meleca dos filhos de vocês e para diminuir a meleca que vocês têm no nariz. E aí eu começo aquele meu papo. Pessoal, antibiótico serve para quê? Para que o médico vai prescrever um antibiótico para alguém? A gente prescreve um antibiótico para combater bactérias. A gente andou vivendo um tempo muito louco aí, que muita gente começou a prescrever bactéria, começou a prescrever antibiótico para situações que nós não tínhamos bactéria. E não dá, galera, nós não podemos fazer isso. Por quê? Porque nós estamos cada vez mais vivendo a era das superbactérias e da resistência aos nossos queridos medicamentos. Quando a gente prescreve uma amoxicilina para um paciente que tem um vírus, a gente não está ajudando esse processo, a gente está atrapalhando. Alguns pacientes acham que quando eles recebem um antibiótico para um vírus, simplesmente não vai funcionar e tudo bem. Só que está errado. Quando a gente prescreve um antibiótico para um vírus, a gente está atrapalhando o processo. A gente está causando uma resistência bacteriana, atrapalhando as defesas do nosso corpo, causando um efeito adverso indesejado e bagunçando o nosso diagnóstico. Então, a gente só vai prescrever antibióticos quando a gente tiver um processo infeccioso, bacteriano, que não está evoluindo bem. E isso dá trabalho, galera. Explicar isso no consultório dá muito trabalho. O que a gente tem visto? Doenças que cada vez respondem menos aos antibióticos comuns. Nós tivemos uma falta muito importante recentemente de antibióticos para infecções comuns, como otite média aguda. E nós tivemos que usar antibióticos mais fortes, antibióticos que geram mais resistência nesses casos. Isso não foi algo bom, isso foi algo ruim. E cabe ao otorrino, cabe ao especialista orientar os pacientes sobre isso. Eu não quero mais ver crianças com descompensações alérgicas usando antibiótico. Não dá, galera, não vai funcionar. E além de não funcionar, vai aumentar a resistência bacteriana dessa criança, vai aumentar as chances de infecções oportunistas, vai acabar com a microbiota, com as bactérias do bem que as crianças têm na barriga e vai atrasar o meu processo de tratamento. Então, não vai ser com antibiótico que eu vou tirar a meleca do meu filho, na maior parte das vezes, tá? Também não vai ser com antibiótico que eu vou tratar a tosse do meu filho quando essa tosse não é bacteriana. Não adianta dar antibiótico para um vírus, não vai acontecer nada. E vai piorar o quadro que a gente está vivendo. Então, esclarecer isso para o paciente é importante. Não é aquela ideia antiga e falsa de que a gente não está causando um malefício. Não, nós estamos. Quando a gente prescreve um antibiótico num quadro viral ou uma descompensação alérgica, a gente está causando um malefício, sim. Não é o mais adequado, a gente gera uma resistência. Muitas vezes a gente fica na dúvida, tá? O médico, ele tá na dúvida às vezes, ele não sabe se é uma otite bacteriana, se é uma otite viral, se é uma rinocinusite viral, se é uma rinocinusite bacteriana. Quando a gente não pode acompanhar esse paciente, quando não é um paciente que tá no nosso consultório, que tá na nossa mão, que a gente chama, que a gente consegue ter um contato mais próximo, a gente opta em alguns momentos por prescrever esse antibiótico e orientar essa família. Mas não é o que a gente tem que fazer de rotina. De rotina a gente tem que orientar essas famílias. Quais são as principais queixas que eu tenho atendido aqui no meu consultório? A gente fez um balanço essa semana. Tosse que não melhora nas crianças, rinossinusites e otites. Isso é uma novidade, galera? Não, pessoal. Não, isso é julho.
Bem-vindo, Júlio. Júlio é assim. E qual a principal causa dessas descompensações? São bactérias? Não, graças a Deus. Nem aqui no meu consultório de otorrino de especialista são bactérias. Não são bactérias. São quadros virais e são descompensações alérgicas. Como eu sei isso? Como eu consigo avaliar isso no meu paciente? Através da história, do exame físico e muitas vezes de exame. Uma dúvida que eu recebi ontem sobre otite bacteriana. Toda otite bacteriana merece antibiótico? Não. Mas algumas merecem. Crianças menores de 2 anos, otites graves, otites que perfuram o ouvido, crianças que já têm alguma vulnerabilidade. Mas otites médias, agudas, que nós pensamos em bactéria, em crianças tranquilas, com boa imunidade, que a gente pode acompanhar com mais de 2 anos, a gente não cai no antibiótico. A gente não cai no antibiótico. Ó, a doutora Giovana tá aqui para me ajudar. Giovana, me ajuda! O que eu faço com tanta criança usando antibiótico desnecessário? Isso onera a família, isso onera o sistema, isso atrapalha o meu sistema imune, isso atrapalha o meu diagnóstico, isso atrapalha a microbiota intestinal, que tá tão na moda, isso atrapalha o meu sistema imune também. Então, a gente precisa orientar a família que não existe um comprimido mágico para diminuir a tosse, não existe. E não existe um comprimido mágico para secar o nariz. Uma grande briga aqui, ó, se o bebê tiver com otite, pode lavar o nariz assim mesmo, é muito indicado. Otite, o bebê tem que lavar o nariz, tá? É uma recomendação, inclusive. A gente precisa limpar o nariz das crianças. O antibiótico não vai limpar o nariz das crianças. Mesmo quando a gente fala de rinocinusite bacteriana, o antibiótico não limpa o nariz. O que ele vai fazer? Matar a bactéria. Ajudar o teu sistema imune a matar a bactéria, tá? O antibiótico ele serve para isso. O antibiótico não vai diminuir meleca, fluidificar meleca, tirar a meleca do nariz e mandar a meleca pro cocô. O antibiótico não faz isso. Não é para isso que ele foi feito. Então, temos que acabar com essa crença falsa de que antibiótico diminui meleca, de que antibiótico é bom para tosse e de que antibiótico, mesmo que seja errado, não tem problema. Isso é uma ilusão e o resultado tá aí. Hoje em dia tem infecções comuns que a gente não consegue usar mais medicamentos simples da farmácia. A gente tem que internar e fazer medicação EV ou medicação intramuscular. Então, esse alerta as famílias precisam ter. É muito mais fácil eu pegar o meu receituário em 1 minuto e prescrever um antibiótico. É o que tem de mais fácil para eu fazer, é prescrever antibiótico para as crianças e para os adultos. Mas a gente tem que fazer isso com indicação. Por exemplo, uma rinocinusite bacteriana, paciente que está evoluindo mal, um paciente que está com cefaleia, que está com bastante sintoma, um paciente que está fazendo a lavagem nasal, não está evoluindo tão bem. É claro que a gente vai usufruir do benefício do antibiótico, se for bacteriano. Uma outra dúvida bem legal que eu gosto de esclarecer quando eu acompanho as crianças e os adultos é que nem sempre febre é igual a bactéria. Então, nem sempre uma criança com febre está em um processo infeccioso bacteriano. As principais causas de febre em criança são virais e vão responder muito bem com um tratamento dos sintomas, aqueles tratamentos que a gente usa para dor e febre, sem necessidade de antibióticos. Quanto mais a gente fala de antibióticos de uma maneira errada para os nossos pacientes, mais esses pacientes vão ter problema no futuro. Nós vamos ter crianças aí que quando tiverem meningite, que quando tiverem abscessos, nós não teremos antibiótico para usar. Isso já é uma realidade de superbactérias. Nós enfrentamos esse problema recentemente no Covid, com pacientes cada vez adquirindo infecções secundárias, bacterianas secundárias, internados em hospitais, precisando de antibióticos de um nível nunca visto. Então, sim, isso é um tema que a gente tem que abordar nas consultas. O paciente que vem consultar comigo sabe que nós vamos prescrever antibiótico realmente para bactérias
e que a gente vai ter uma relação de confiabilidade. Muitas vezes a gente combina com as famílias a reavaliação e, se necessário, a gente começa esse antibiótico com segurança, evitando a resistência bacteriana, evitando o que a gente chama de superindicação. Por via das dúvidas, eu vou dar um antibiótico. Essa via não é boa, gente. A via das dúvidas não é boa. A gente tem que prescrever em quadros bacterianos que não estão evoluindo bem, em pacientes que tenham algum sinal de vulnerabilidade de sua saúde, de sua imunidade. Tô vendo que tem muita gente que eu admiro, tá entrando aqui. Oi, pessoal! Que bom que vocês estão aqui comigo, a Natasha. Eu vi que o Noé Júnior e a Bruna mandaram. Quantas vezes é indicado eu lavar o nariz mesmo se não tiver tosse? Galera, essa pergunta é de milhões, eu vou responder para vocês. A lavagem nasal é igual escovar o dente. Quantas vezes vocês escovam os dentes por dia? Vocês escovam os dentes, pelo menos eu espero, 3 vezes ao dia. E sempre que vocês comerem algum alimento. O mesmo raciocínio a gente tem que levar para a lavagem nasal. A gente tem que fazer a prevenção com a lavagem nasal. A melhora da saúde nasal das crianças e dos adultos começa com a lavagem nasal e não com antibiótico. Às vezes eu recebo aqui muitas queixas da dificuldade da gente realizar a lavagem nasal nas crianças. E eu acolho essa queixa, galera. Eu sei que é difícil. Se tivesse um remedinho para solucionar o problema, eu passava para vocês, mas não tem. Então não existe xarope para diminuir meleca, não existe xarope para tirar a meleca do nariz, não existe xarope que vai milagrosamente remover a meleca do ouvido. A gente tem que trabalhar com saúde nasal, com prevenção e com tratamento indicado para cada causa. Uma descompensação alérgica, vamos tratar essa mucosa alérgica. Vamos ver o que está acontecendo, será que é algo ambiental? Ah não, Amanda, é viral. Teu filho vai na escola, nós vamos ter 30% a mais de infecções virais. Tá no pacote da imunidade. Então, não banalizem esse antibiótico. Não fiquem comemorando assim, eu vou naquele doutor lá porque eu sempre saio com uma receitinha de antibiótico. Será que isso é bom, galera? Será que isso realmente tá tratando essa doença? Será que a gente não tá colocando um paninho quente, fazendo o caminho mais fácil? Dá trabalho. Dá muito trabalho lavar o nariz, dá muito trabalho orientar a lavagem nasal, dá muito trabalho melhorar a imunidade das crianças. A gente tem que escolher o nosso difícil, né? Difícil lavar o nariz, difícil cuidar do meu filho. Cirurgia também é difícil, galera. Operar criança também é difícil. Pós-operatório é difícil. Antibiótico é difícil. Então, a gente tem que, hoje em dia, modernamente, seguir uma medicina mais personalizada e seguir cada caso. Cada paciente é um paciente único, tá? O paciente com uma infecção bacteriana, rinocinusite bacteriana, otite bacteriana, amidalite bacteriana, a gente tem uma tendência muito maior ao antibiótico, mesmo sabendo que infecções bacterianas em pessoas saudáveis evoluem muito bem, tá? Mesmo sabendo isso. O que a gente tem que parar de normalizar são receitas de antibiótico para crianças com meleca sem foco bacteriano. Isso tem que parar. E esses pedidos também tem que parar. A gente tem que orientar tanto as nossas famílias que elas já saibam que febre ocorre em quadros virais, meleca verde ocorre em qualquer quadro viral, bacteriano ou alérgico, dor, desconforto, piora do sono, não querer comer, fadiga, criança mais caidinha, tudo isso nós temos nos quadros virais e nas descompensações alérgicas. Não é nisso que o médico baseia a prescrição sim ou não de antibiótico. O médico baseia sua prescrição de antibiótico com a suspeita de uma doença bacteriana. Então, são pontos muito básicos da nossa formação, mas são pontos que a gente tem que falar e relembrar isso para mais pessoas, para que isso reverbere e a gente consiga mudar essa situação que a gente vive, de até 2050 nós quadriplicarmos a nossa resistência bacteriana no mundo. Então eu tô falando de superbactérias, tô falando de infecções que a gente não vai conseguir combater com os antibióticos disponíveis e não vai demorar muito, tá, galera? A gente já vê isso, quem trabalha em hospital já começou a ver essa realidade. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui pra mim. Podia existir uma otorrino... Ai, que amor!
Me peçam dicas de otorrino, eu tenho muitos colegas fantásticos em muitos lugares por aí espalhados que fazem trabalhos top e que eu adoro encaminhar paciente para eles. Então, tem otorrinos muito legais aí, deve ter um perto de ti, deve ter um perto da tua cidade, com certeza. Deixa eu ver aqui, a Bruna é uma otorrino fantástica, atuando lá em Lajeado, que eu admiro pra caramba o trabalho dela, maravilhosa. A Bruna eu tenho certeza que bate também na resistência bacteriana e que perde aí 20 minutos explicando sobre lavagem nasal, sobre adenoide, sobre meleca no nariz, a importância de limpar o nariz, a importância de usar spray. Ai, Amanda, então tudo agora virou essa tal dessa lavagem nasal. Eu odeio lavagem nasal, eu não quero lavar o nariz do meu filho, eu não vou fazer isso. Calma, eu te entendo, tudo certo. Ninguém é obrigado a realizar alto volume, ninguém é obrigado a usar garrafinha para limpar o nariz. Como a gente vivia antes, né, sem alto volume, como a gente fazia os nossos tratamentos antes? Nós fazíamos os tratamentos com soro fisiológico, seringa, com soro fisiológico, conta-gota, com pressurizado, né? Com esses pressurizados que a gente compra na farmácia. Nós sempre falamos sobre isso. Tem relatos do século XV de limpeza nasal com alto volume, utilizando a lota. O que tem acontecido hoje em dia é que as pessoas não querem mais fazer o cuidar da saúde e da prevenção. As pessoas querem o remédio rápido de 1 minuto e resolver o assunto das infecções da saúde nasal. Só que não é assim. Então, muitas vezes, o médico não tá com aquela energia toda para fazer toda a explicação para a família e para orientar essa família de que esse caminho do antibiótico não vai ser o melhor caminho. Então, eu canso de pegar aqui uma receita, gente, sem mentira nenhuma para vocês. Às vezes tem 10 medicações, xarope disso, subdose daquilo, dosezinha de fluidificante, não sei o que. E o mais importante, não. Lavar o nariz, usar spray, melhorar o ambiente, melhorar o sono da criança, avaliar essa mãe, apoiar essa mãe da rede, alimentação. O básico tem que ser lembrado. Não vai ser com antibiótico que a gente vai vencer esse inverno, tá? Não vai ser. Porque a maior parte das infecções em crianças não são bacterianas. Amanda, quantas amigdalites bacterianas tu vê em criança? Muito poucas. Pouquíssimas antes dos 9 anos. Muito poucas. Pouquíssimas antes dos 7 anos. Muito poucas antes dos 5 anos. Vejo? Claro que eu vejo. Para essas eu vou tratar com antibiótico. Eu adoro antibiótico. Mas eu sou do uso consciente do antibiótico. E isso eu passo para os meus pacientes. E acho que a gente tem que passar isso para os nossos familiares. A gente tem que perguntar para os colegas que nos atendem. Esse antibiótico, ele é para quê mesmo? O que ele vai me ajudar? Ele é para matar a bactéria? Então eu tenho uma bactéria. Então a gente está suspeitando que eu tenho uma bactéria. Ou esse antibiótico é uma maneira da gente terminar a nossa consulta e deixar aquele paciente momentaneamente mais satisfeito. A gente tem que refletir sobre isso e falar sobre resistência bacteriana de uma maneira clara para os pacientes. Todo paciente entende que se ele começar a usar um remédio que vai selecionar as bactérias, daqui a pouco ele vai ter que trocar o antibiótico. Os pacientes te falam isso. Ó, a Bruna mandou, gostamos tanto de antibiótico que usamos só quando precisa. Claro, eu adoro, fiquei louco quando faltou antibiótico, queria ligar para as empresas, cadê meus antibióticos? Está faltando. Antibiótico é maravilhoso, mas é muito triste tu precisar internar crianças, internar adultos para tratamentos de doenças, porque tu não tem um antibiótico oral que responde. Então, essa discussão ela é necessária. Eu lembro a vocês que lavar o nariz, usar spray nasal com descompensações alérgicas, melhorar a imunidade, fazer um diagnóstico correto de adenoide, de amígdala grande, de desvio septal, de alguma alteração dentro do ouvido, de alterações imunológicas, deficiências imunológicas, ainda faz parte do bom acompanhamento. Fazer uma videonaso, avaliar como está essa via aérea, isso tudo vem antes de usar antibiótico mensalmente, semanalmente para as nossas crianças. Inclusive, quando a gente tem que fazer isso, utilizar um antibiótico mensal por infecções bacterianas, está na hora de começar uma avaliação imunológica. Será que é uma criança imunodeprimida? Será que tem alguma imunodeficiência nessa criança que eu não estou vendo? Uma criança que faz 2, 3 pneumonias por ano, uma criança que tem otite recorrente, uma criança que não melhora com nenhum tratamento, apesar de todos os esforços da família, merece uma investigação. E aproveitar que eu tô aqui nessa live animada de sexta-feira
e mostrar o meu grande amigo aqui, meu modelo anatômico que eu mostro em todas as aulas, e explicar que eu coloco esse gel aqui. Vocês conseguem enxergar o gelzinho? Eu vou colocar mais perto de vocês. Olha só, o gel, galera, é a meleca, tá? Eu não posso colocar meleca aqui real, por isso eu tô usando gel, tá? Não me mandem mensagens desaforadas falando do gel que eu tô usando aqui. É pra imitar a meleca. Fiquem tranquilos. Essa meleca que tá aqui, será que ela vai sair com antialérgico do meu nariz? Será que... Por que serve o antialérgico? Que a gente adora prescrever. Pra que serve o antialérgico? É pra tirar a meleca do nariz? O antialérgico manda a meleca pro cocô? Não, o antialérgico não manda a meleca pro cocô. O antialérgico, ele vai diminuir a minha resposta alérgica. O antialérgico muitas vezes deixa a minha meleca ainda mais grossa, ainda mais dura de sair. Então, o tratamento, ele é conjunto. E a gente tem que pensar na meleca como gel de cabelo. Vocês acham que a meleca é fluida no nariz de vocês? Não é, galera, não é. A meleca fica presa. A meleca entra em espaços que somente com uma lavagem, seja de alto volume, seja de baixo volume, vai sair. Não existe um tratamento correto para a saúde nasal. Não existe, vou afirmar aqui, não existe um tratamento correto para a saúde nasal de crianças que a gente não fale de lavagem nasal. E lavagem nasal não é nebulização. Outro passo. Ah, doutora, eu gosto de fazer nebulização no meu filho porque ele não aguenta a lavagem nasal. Pode fazer nebulização, mas não vai limpar o nariz, tá? Nebulização vai umidificar, vai hidratar e vai deixar a mucosa mais fluida. A meleca mais fluida na mucosa. Mas não vai melhorar a saída da meleca. Não, não, não. Para sair meleca tem que ter volume. E para ter volume tem que ter lavagem nasal. Ó, doutora Luísa, rainha aqui da lavagem nasal também entrou. Oi, Lu! Tô no combate aqui dos antibióticos. Não é fácil, hein? É uma pergunta. Doutora, a meleca que vai nos ouvidos vai sair também lavando o nariz? Sim, olha que legal. As crianças que têm efusão, líquido na parte interna do ouvido, esse líquido, ele foi para o ouvido através da tuba auditiva. Tinha líquido aqui, ele foi através da tuba auditiva, lá para a parte de trás da membrana timpânica. E esse líquido só tem duas maneiras de sair do ouvido. Ou ele vai sair pelo mesmo caminho que ele entrou, tuba auditiva, nariz, ou ele vai sair de forma cirúrgica. A gente vai fazer uma cirurgia, a gente vai furar a membrana timpânica, vai colocar um tubo de ventilação e vai drenar a membrana timpânica. Não tem outro lugar para essa meleca sair, tá? Então, se você tem meleca no ouvido, efusão, líquido no ouvido, você precisa melhorar muito o seu nariz. Olha, ó, a Luísa aqui amando. Quero fazer outra live contigo, hein, Luísa? É maravilhosa. Gente, quero deixar para vocês, vão lá, corram lá, na minha bio, lá tem um link, vocês vão clicar nesse link e vocês vão cair num formulário. Preencham esse formulário, vocês vão receber vídeos muito legais da Amanda aqui, passando vergonha, vestida de princesa, ensinando os pacientes a lavarem o nariz. Vocês vão receber esses vídeos todos de forma gratuita, eu explicando como eu ensino a lavar o nariz, eu mesma lavando meu nariz, tudo isso vocês vão receber. E se inscrevam pro meu aulão, também lá na bio, no meu perfil, vão lá no meu perfil, tem um link de uma aula gratuita, onde eu vou falar 1 hora, tudinho, não tem segredo nenhum. Tudo sobre o nariz das crianças, tudo sobre saúde nasal, certo? Abração pra vocês, nos vemos. Aproveitem o final de semana, aproveitem. Beijos!